Nesse vídeo você vai aprender como ter o algoritmo do Instagram como um grande aliado para você crescer rápido, para você ter bons resultados. A estrutura desse vídeo vai ser simples, basicamente assim. Primeiramente, o primeiro ponto, eu vou te contar qual foi a minha relação com o Instagram. Então, vou te contar ali como ele tem sido importante no meu negócio, quais são minhas principais fontes de aprendizado para eu trazer aqui, né, de onde eu aprendi, como eu aprendi, o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Depois eu vou falar sobre o algoritmo, vou entrar no assunto algoritmo, vou falar qual que é o grande objetivo dele e o que você pode fazer para conseguir já começar com o pé direito, digamos assim, esse relacionamento com o algoritmo do Instagram. Depois eu vou entrar num assunto específico dentro de algoritmo, que é perfil novo ou perfil antigo, se você usa o seu pessoal, se você cria um novo, se você já tem um novo, enfim. Vou falar um pouco sobre isso, porque eu tenho alguma experiência bem importante em relação a isso, então tem um ponto-chave que eu acho que você precisa saber. Depois eu vou falar das 4 redes sociais que tem dentro do Instagram. Parece uma coisa meio maluca, mas você vai entender. É como se existissem realmente 4 redes sociais no Instagram e cada uma delas tem o seu funcionamento, cada uma delas tem a sua importância. A gente pensa em algoritmo, na verdade são os algoritmos, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. Então vamos entrar nesse ponto, eu acho que vai ser talvez o maior tema, o maior tópico aqui dentro desse vídeo. Depois eu vou te trazer qual que é o ponto mais importante. Eu demorei para aprender isso e às vezes a gente acerta meio sem querer. E aí eu demorei quase que um ano fazendo cursos, entendendo, testando, para poder entender o que é realmente essencial, né? Então vou te transmitir isso de uma forma bem simples também. E por último, o último tópico desse vídeo vai ser qual que é a estrutura de um post. Talvez você já saiba, talvez você não saiba, mas eu vou te trazer de uma forma bem objetiva para você ter sempre isso em mente, independente do formato. Tem algumas coisas que você precisa seguir, que você precisa saber, que podem então fazer com que você tenha uma relação boa com o Instagram, com que ele te ajude, né? Ele ajude você a alavancar o teu perfil. Vamos para o primeiro tópico. Vou contar aqui para você um pouco da minha experiência com o Instagram, o que eu vivi ali nos últimos anos e da onde eu tiro esse conhecimento que eu vou transmitir para você. Eu tenho 2 empresas no Brasil e uma em Portugal. Uma das minhas empresas no Brasil é a que eu tenho há mais tempo e que é aí que é o ponto de partida para minha relação com o Instagram. Eu sou muito grato ali a essa relação com o Instagram, foi muito importante para mim. Hoje eu já não cuido diretamente do Insta, eu tenho uma agência e mais uma pessoa que cria os conteúdos, eu acompanho, eu vejo o tráfego, eu crio a estratégia e as pessoas implementam para mim. Mas durante muito tempo eu tive ali na linha de frente mesmo criando conteúdo. E no último 1 ano e meio, de hoje, né, para um ano e meio para trás, 1 ano e meio não, 1 ano e uns 2, 3 meses só, na verdade, eu comecei de fato a criar conteúdo, eu mesmo fazendo os vídeos, eu falando, diariamente, eu fiz um compromisso comigo mesmo de durante 1 ano criar pelo menos um vídeo por dia. E eu cumpri esse compromisso e vim crescendo rapidamente. E em 1 ano eu estava batendo quase 20 mil seguidores. E aí nessa jornada fiz vários cursos, eu já tinha um MBA em Marketing Digital e Negócios Online. E eu fiz também vários cursos desses produtores de conteúdo, aprendi bastante coisa, desde cursos sobre criar negócios online, como também fiz cursos sobre viralização, produção de conteúdo e tudo mais. E aí tem um caso especial, porque ao mesmo tempo que eu comecei a criar conteúdo, a minha esposa também começou e ela cresceu muito mais rápido que eu. Então ela foi para quase 200 mil seguidores em 1 ano e pouco, seguindo basicamente os mesmos princípios que eu vou falar aqui para você, mas num formato diferente, um tipo de conteúdo que funcionou muito bem, ela viralizou muito forte. Eu viralizei muito forte, ela também, só que o dela veio 10 vezes mais gente do que o meu, e isso é muito bom, e a gente hoje tem o Instagram dela como nosso principal foco em relação a Instagram aqui nessa família, porque realmente foi algo muito surpreendente. Então essas são as principais fontes de aprendizado. Primeiramente, criando conteúdo pelo perfil da Teia Multicultural. Graças a isso, então, eu tenho um faturamento de alguns milhões por ano, tenho sustentado a minha família, tenho sustentado outras famílias também através dessa empresa, que adquire seus clientes pelo Instagram. Depois, a minha experiência com o meu perfil como criador de conteúdo mesmo, colocando minha cara, falando em vídeo e tudo mais, e também a experiência acompanhando ali um pouco de perto, muito de perto, mas ao mesmo tempo não diretamente, a criação de conteúdo da minha esposa. Então esse é o repertório que eu trago aqui para você. Vamos para o segundo tópico. O principal objetivo do algoritmo é a retenção. O algoritmo serve para entender o que as pessoas gostam de ver e entregar para elas exatamente o que elas querem ver naquele momento. Porque o objetivo do algoritmo é te manter o maior tempo possível no Instagram, porque o Instagram vive de anúncio. Então, para o Instagram ter para quem mostrar esses anúncios, ele precisa que as pessoas estejam gostando. E quando as pessoas estão gostando, elas não saem da plataforma, certo? Certo. Esse é o objetivo principal. Vamos continuar a partir daí. Se esse é o objetivo principal, o principal receio do Instagram é que a pessoa saia do Instagram. E o que o algoritmo percebeu? Que quando as pessoas ficam trocando de postagem muito rapidamente, ou seja,
ela vê um vídeo, ela já rola para outro. Ela vê um vídeo, ela já rola para outro. Ela vê um vídeo, ela já rola para outro. O que o algoritmo entende? Ela não está gostando daqueles vídeos. Todas as pessoas gostam de alguns tipos diferentes de vídeos. Eu, por exemplo, eu gosto de vídeo de luta e treino de academia e eu também gosto de vídeos de empreendedorismo. Tem horas que eu quero assistir um tipo de vídeo, tem horas que eu quero assistir outro tipo de vídeo. Quando ele me mostra, quando eu abro ali e começo a ver vídeos aleatórios, ele vai me mostrar provavelmente ou um tipo ou outro tipo, porque ele já sabe que são os estilos de vídeo que eu gosto. Se ele perceber que eu fiquei um tempão, que eu assisti até o final, que eu interagi com um vídeo, por exemplo, de luta, o que ele vai fazer? Vai me mostrar mais vídeos de luta. O importante é você entender que ele vai querer te entregar o que você quer ver. E ele vai perceber se você gosta daquilo ou não pelo tempo que você passa assistindo aquele vídeo. Por quê? Ele sabe que se você ficar rolando, muitas vezes você não está gostando, não está gostando, não está gostando, não está gostando, ele está falhando com o trabalho dele de te entregar aquilo que você quer ver. E a chance de você falar, tá bom, vou fazer outra coisa, é muito grande. E isso é tudo que ele não quer. Então ele se esforça muito para te mostrar aquilo que você quer ver. E quando ele não consegue, significa que a sua chance de sair da plataforma aumentou muito. Então esse é o maior receio do algoritmo. O algoritmo, a função dele é te agradar. Ele quer ser seu amigo, ele quer te agradar. E o que você tem que fazer se você é produtor de conteúdo? Então eu estou falando isso da perspectiva de quem consome. Quando você é produtor de conteúdo, você quer ajudar o algoritmo a fazer as pessoas pararem de ficar rolando o feed sem parar. Você quer ajudar o algoritmo a fazer as pessoas ficarem mais tempo no Instagram. Ele tem que ver que ele tem que perceber que você é um aliado, que você ajuda ele nesse objetivo. Então, se ele perceber que você está ajudando ele nesse objetivo, ele vai te ajudar também. Como toda boa parceria, se você faz para a pessoa, né? Às vezes a gente espera que a pessoa primeiro faça algo bom para a gente, mas a melhor maneira da gente conseguir que a pessoa faça algo bom para a gente é a gente começar entregando para a pessoa aquilo que ela precisa, aquela forma que a gente pode contribuir com os objetivos daquela pessoa. O algoritmo é a mesma coisa. E na realidade, o algoritmo, o grande objetivo dele é perceber o mais rapidamente possível se aquele vídeo é bom ou se aquele vídeo não é bom. Então, ou aquele post, né, o carrossel, seja o que for. Então, o que ele quer fazer? Ele não quer mostrar para 1 milhão de pessoas antes de entender se aquele vídeo é bom ou não é. Ele quer perceber isso rapidamente. Só que o que acontece? Um vídeo que para mim é bom, não é bom para o fulano. Um vídeo que para o fulano é bom, de repente não é bom para mim. Um vídeo que para mim é bom agora, não é bom para mim em outro momento. Então, ele não pode mostrar para tão pouca gente assim. Ele precisa equilibrar esses pratinhos. Ele precisa mostrar aquele conteúdo para algumas pessoas em momentos diferentes para ele sentir se aquele conteúdo realmente não é bom. Se ele mostrar para uma pessoa e a pessoa não gostar, pode ser que ele tenha um conteúdo maravilhoso que vai prender muitas pessoas, só que aquela pessoa de repente não está afim de assistir aquele conteúdo agora. De repente ele pega um conteúdo de luta, que o Lucas gosta de luta, legal. Ele pega um conteúdo de luta muito bom, mostra para o Lucas e o Lucas rola ele e não assiste mais do que 3 segundos daquele vídeo. Ele não pode simplesmente deduzir que, não, então é porque esse vídeo é ruim. Porque de repente o Lucas, naquele momento, ele não quer saber de luta, ele quer fazer outra coisa. Então ele vai mostrar para alguns Lucas diferentes e vai tentar entender se realmente aquele conteúdo não é legal. Se ele perceber que ele não é legal, ele acaba com o conteúdo, ele não entrega mais. Agora, se ele mostra para algumas pessoas, aquelas pessoas gostam, aí ele mostra o que ele faz, ele mostra para um bocadinho maior, e aí aquelas pessoas gostam, ele mostra para uma parte maior. Claro, vão ter pessoas que não vão gostar, não é todo mundo, mas ele entende ali até que ponto, ele sabe já mais ou menos a margem de erro. Ele sabe que se ele mostrar para 100, ele tem um número que as pessoas têm que assistir mais do que tanto tempo, que as pessoas têm que assistir o vídeo inteiro. Ele tem alguns parâmetros. E se ele percebe que as pessoas estão gostando, ele vai entregando para cada vez mais pessoas. Então, só para fechar, o objetivo principal do algoritmo do Instagram é te entregar exatamente aquilo que você quer, porque ele quer que você fique o maior tempo possível mexendo nele. Esse é o objetivo principal, a gente vai ter que ter isso bem fixado na nossa mente para a gente ir para os temas depois, principalmente para o penúltimo tema, que é o que é o mais importante em relação ao algoritmo. Bom, vamos continuar. Tema seguinte, perfil novo ou perfil antigo. Isso é muito conectado com esse objetivo com que eu estava falando até agora. Por quê? Vou te explicar agora. Lembra que eu falei que o algoritmo ele quer testar com as pessoas, ele precisa descobrir logo se aquele vídeo vai deixar as pessoas presas no Instagram ou não, mas ele precisa mostrar esse vídeo para uma fatia ali de pessoas para ter certeza que aquele vídeo realmente não é bom ou para ter certeza que aquele vídeo é bom?
Como que ele faz esse teste? Ele começa mostrando o vídeo para as pessoas que seguem já aquela pessoa. Então, se você postar um vídeo, ele vai mostrar primeiro o seu vídeo para os seus seguidores. Às vezes você tem uma base tão pequena de seguidores que ele vai ter que começar meio que mostrando já para outras pessoas, tá? Mas, via de regra, ele vai pegar um post novo, vai pegar um vídeo novo e vai mostrar primeiro para a tua base. Se a tua base interagir bem com aquele vídeo, aí ele vai mostrar para uma fatia grande de pessoas que não são seus seguidores. Ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai mostrar um pouquinho para os seus seguidores e depois para outras pessoas que não te seguem. Só que se ele mostra para os seus seguidores e os seus seguidores interagem bem, ele vai procurar uma fatia maior dos seus seguidores para mostrar. Então ele vai potencializando, e quando ele mostra para as pessoas que não são seus seguidores, ele já chega mostrando para uma galera grande. Por isso que um vídeo, quando ele vai bem, rapidamente, ali às vezes ele demora um pouquinho para alavancar, então, puta, de repente passou 1 hora e o vídeo você não tem muito resultado. E aí, de repente, passou 2 horas, ele já mostrou para os seus seguidores, ele já mostrou para os de fora, ele está crescendo sem parar. Então, esse é o mecanismo. Por que eu estou te falando isso? Porque eu, pensando nisso, eu fiz a escolha de criar um perfil novo. Eu vi vários gurus de Instagram falando, não, use o seu pessoal, porque é importante você mostrar sua vida pessoal também, é importante você dar essa equilibrada. E eu concordo, eu acho que é importante você ter conteúdos que eles ensinam e é importante você também ter conteúdos que conectam. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar no próximo tópico sobre as 4 redes sociais dentro do Instagram. Mas, mais importante do que isso, é você ter uma base de seguidores que gostam do tipo de conteúdo que você faz. Porque se eles não gostam do tipo de conteúdo que você faz, o Instagram vai entender que seu conteúdo é ruim, porque ele vai mostrar para eles não vão interagir muito, eles não vão ficar muito tempo vendo aquele conteúdo, e ele vai falar, isso aqui é ruim, nem vou mostrar para muita gente de fora. E o que acontece? A gente às vezes prefere, né? A gente pensa, poxa, mas são meus amigos, né? Eu vou mostrar para minha base, as pessoas que eu conheço vão querer ver, vão interagir e tudo mais. No começo, elas vão mesmo. Mas com o tempo, porque elas querem te apoiar, elas querem meio que puxar seu saco e tudo mais. Só que com o tempo elas vão começar a falar, ah, não, de novo esse conteúdo aqui, porque não necessariamente as pessoas que você conhece, que te seguem hoje, que são algumas do seu trabalho, algumas que você conhecia de algum rolê que você dava, outras são da sua família, cada uma tem os seus gostos. Por mais que tenham algumas coisas em comum, as pessoas que você conhece, o consumo delas pode ser completamente diferente. Então, mais vale você começar atraindo pessoas, né? Começar do zero ali, um perfil novo, com nenhum seguidor, e você atrair exatamente as pessoas que gostam do tema que você vai falar, que são conectadas com aquele nicho, ou que gostam daquele formato de conteúdo, do que você ficar assim, querendo medir o teu desempenho pelo like dos seus amigos, das pessoas que te conhecem. Então, o meu conselho é perfil novo ou perfil antigo? Perfil novo. Crie um perfil novo e foque, nem divulgue esse perfil para os seus amigos e para as pessoas que você conhece. Divulgue somente se você tem certeza que aquela pessoa gosta daquele tipo de conteúdo mesmo. E muitas vezes o que acontece? A gente vê um post de um amigo, a gente vai e curte, né? Porque é um amigo, a gente quer apoiar. Só que a gente não assiste. E o Instagram sabe, o algoritmo não é burro. Ele sabe que você está curtindo ali só para dar um apoio moral e que você não gosta de verdade daquilo. Então, se você um dia quiser ajudar um amigo, você viu uma postagem dele, você quer dar uma força, assiste o vídeo até o final, do meio para o final você curte, sabe? Não simplesmente dá um likezinho e rola ou comenta um monte de palminha e vida que segue, porque isso não vai mudar a entrega daquele conteúdo. Se você quer de verdade ajudar, você precisa assistir aquele conteúdo inteiro, inclusive assistir mesmo, tá? Eu não tenho certeza se ele vê o que a gente está vendo, se ele não vê, mas por via das dúvidas eu acredito que o melhor seja você de fato assistir e se interessar. Então, seja sincero, né? Se você não é muito chegado também naquele tipo de conteúdo, nem adianta você ficar dando likezinho, ficar batendo palminha, porque não vai mudar a entrega do seu amigo. Só vai mudar a percepção que o teu amigo tem sobre tipo assim, o amigo pode até ficar feliz com você, mas isso não vai ajudar ele de verdade. Próximo tópico, as 4 redes sociais dentro do Instagram. O Instagram, Mark Zuckerberg, é um grande copiador. Ele vai agregando várias coisas que ele acha legal de outras plataformas dentro do Insta. Então, o primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo que eu acredito que é o mais nativo do Instagram, que ele vem com a cara do Facebook, então, que é o conteúdo foto e texto, beleza? Aliás, eu ia falar 4, mas são 5 redes sociais dentro do Instagram, beleza? Beleza. Então, rede social número 1 no Instagram, o Facebook, foto e texto, o conteúdo mais antigo. O Instagram no começo era assim, essa é uma das redes sociais que está dentro do Instagram. Isso, nesse momento, você mostra realmente sua vida pessoal,
você escreve sobre alguém, você dá uma opinião, você se posiciona. Então é a hora que só as pessoas, quando você vê um post assim, você só vai ler quando você realmente está interessado em saber o que aquela pessoa pensa sobre aquilo ou quer ver a mensagem que a pessoa vai passar. Então, por exemplo, né, você tem hoje eu vi um creator que eu gosto muito, postou uma foto com a filhinha dele bebê e um textão falando sobre como tem sido a experiência. Se fosse uma pessoa que eu não gosto muito, que eu realmente não tenho uma relação, eu nem vou olhar. Porque para mim não importa muito se a pessoa teve filho ou não teve, o que a pessoa está dizendo sobre a maternidade, sobre a paternidade. É realmente o tipo de postagem que você só para e perde o seu tempo ali se for uma pessoa que você tem uma conexão. Então, às vezes eu faço um post em homenagem a alguém que é o aniversário da pessoa, às vezes eu posto, eu comecei a praticar uma coisa nova, posto uma foto minha. Então, esse é a primeira rede social dentro do Instagram, é o Facebook. Segunda rede social dentro do Instagram, o Twitter. É um post muito parecido, só que ele é uma coisa escrita dentro. Geralmente as pessoas usam até o print do Twitter mesmo. Então é aquele formato que é tipo simplesmente uma opinião. Então você pega uma ideia complexa e resume ela numa pequena frase ou, enfim, em uma sequência de frases, mas é algo curto. A ideia desse tipo de post é a ideia do Twitter, que é você pegar uma coisa grande, que poderia ser um texto, e pegar a essência daquilo e transmitir, geralmente dando uma opinião, fazendo um comentário. Então, essa é a segunda rede social dentro do Instagram. Terceira rede social dentro do Instagram é o Snapchat. Não sei se você é dessa época, então agora eu estou falando dos Stories. Quando o Instagram perdeu um pouco aquela coisa de ser instantâneo, surgiu o Snapchat garantindo essa coisa da instantaneidade, porque os vídeos do Snapchat ficavam só até um dia, né? Os vídeos e as fotos ficavam um dia só, depois eles eram apagados e tinha também uma coisa de você mandar um vídeo ou uma foto para a pessoa, ela só consegue ver uma vez e o negócio some. Com isso, o Instagram tentou comprar o Snapchat, mas o Snapchat não quis ser vendido para o Instagram. E ele, na verdade, criou uma ferramenta dentro do próprio Instagram que é igualzinha o Snapchat. Então, os stories, para que eles servem? Eles servem para você se aproximar dos seus seguidores. Quando você vê ali os stories de alguém, você está vendo, você sente que você está mais dentro da vida da pessoa. Ele tem uma pegada meio vlog. E aí as pessoas que vendem algo no Instagram se utilizam disso também, você pode também se utilizar, para gerar também um diálogo com o seguidor. Então pensa que é isso. O Snapchat, os stories, ele tem essa função de conexão, de aprofundar a conexão com o seguidor. Então, é uma ferramenta para você mostrar o teu dia a dia, mostrar a tua vida pessoal, mas também para você dialogar, para o seguidor sentir que você está conversando com ele. Então, é onde as pessoas respondem caixinha de pergunta, é onde as pessoas, às vezes, você vê uma sequência de texto, então a pessoa vai elaborando uma ideia, escreve um pedaço, próximo, e vai falando. Muitos criadores utilizam essa ferramenta para vender, ela é a ferramenta melhor para venda, porque é a ferramenta onde você aprofunda a conexão e é onde você constrói diálogo. Ferramenta ideal para você vender para uma pessoa que já é seu seguidor. Quarta rede social dentro do Instagram é o TikTok. Então a gente está falando agora de Reels. Essa é a melhor ferramenta para você ganhar novos seguidores. Muita gente se frustra muito criando Reels porque querem criar um conteúdo muito complexo, muito profundo e acaba que não tem tanta entrega. Grande parte do que eu estou falando aqui é sobre Reels. E a gente briga, acha que o algoritmo é mau e não sei o quê. E lembra que eu falei lá, logo no começo, que o algoritmo tenta descobrir o que é bom? Ele quer saber, ele quer garantir que os conteúdos bons cheguem nas pessoas certas. Só que o que é bom para você não é a mesma coisa do que é bom para o algoritmo. Bom para você, na sua cabeça, quando você cria, muitas vezes é aquilo que você entrega o conhecimento mais importante, mais profundo. É quando você está realmente falando alguma coisa que as outras pessoas não sabem. Enfim, o que é bom para você geralmente é o que você acha interessante, é onde você traz aquilo que você acredita que é importante as pessoas saberem. Para o Instagram, o que é bom ou não é muito mais simples. Para o Instagram, algo bom é algo que retém, é algo que faz a pessoa ficar bastante tempo olhando. Lembra? A gente volta para isso. Então, tenha isso em mente quando você está criando qualquer tipo de conteúdo, principalmente o Reels. Porque tem aquela lógica de entregar mais, de ganhar seguidores, de viralizar. E quando você faz um conteúdo que vai bem, que as pessoas ficam bastante tempo, os seus seguidores ficam bastante tempo, ele vai mostrar para outras pessoas, as outras pessoas vão ficar bastante tempo, isso vai entregando, vai fazendo ele entregar cada vez mais. Então, o Reels é o TikTok dentro do Instagram, foi mais uma jogada, né, de cópia ali do Instagram em relação a outras plataformas, ele realmente tentou trazer essa ferramenta e conseguiu, é algo bem parecido com o TikTok e o próprio Reels,
e funciona dentro do Instagram, é a melhor ferramenta para você crescer e ganhar seguidores e aumentar a tua base. Veja que a melhor ferramenta para você aumentar a sua base é o Reels, é quando você vai atrair seguidores novos. A melhor ferramenta para você se conectar com a tua base, se aprofundar e conseguir vender é os Stories. E o que está faltando nisso tudo? Está faltando um meio de campo, está faltando uma ferramenta que ela é boa para atrair seguidores, ela é boa para se conectar também, mas que ela, na minha visão, tem a principal função de construir autoridade. E a gente está falando então do carrossel. A quinta rede social dentro do Instagram é o próprio Instagram. Então, por isso que eu tinha falado no começo que eram 4, depois eu pensei, não, são 5, porque tem o próprio Insta. O carrossel é a melhor ferramenta para você aprofundar. Ela é quase que tem um pouco de todas as outras. Ela é boa para você mostrar autoridade, mostrar que você sabe, porque você consegue se aprofundar um pouco mais. Como você consegue se aprofundar um pouco mais? Você consegue ter a função, primeiramente, lá do que eu falei do Facebook, que é mostrar uma coisa mais pessoal e contar um pouco mais sobre a tua experiência, sobre a tua vida, enfim, alguma coisa assim. Você consegue atingir pessoas novas também, como o Reels, e chegar em pessoas novas que ainda não te seguem. Você consegue se aproximar mais e fazer a venda no final, como os Stories. O primeiro card do carrossel ele pode ser muito parecido com o Twitter, né? Com o post de um texto só. Então também é parecido. Ele tem um pouco das funções, um pouco de todas. Mas se eu fosse elencar uma função principal para ele, eu elencaria a função de trazer autoridade, de mostrar que você realmente sabe, porque é a melhor para você explicar uma coisa mais profunda. Fechou? As 5 redes sociais, você entendeu quais são? Vamos então para o próximo tópico. O próximo tópico é o que é o mais importante de tudo. Assim, esse vídeo já é sobre o que é mais importante em relação ao algoritmo. Então, o mais importante para o algoritmo é a retenção. E dentro da retenção, eu vou trazer para você o que é o mais importante. Então, a gente está dando um zoom dentro do zoom, para a gente ser cirúrgico. O ponto mais importante dentro desse super zoom é o gancho. O gancho. O que é o gancho? São os primeiros 3 segundos do vídeo. Lembra que a gente falou lá no comecinho que você está rolando? Você está rolando. O Instagram está ficando preocupado. Puxa, esse cara está rolando, ele vai acabar saindo. Esse cara está rolando, ele vai acabar saindo. De repente, pum! O que ele está fazendo? Ele está te mostrando coisas diferentes para ver se você fica. Fica. O Instagram tá fica, por favor. Você rolando e ele vendo ali a batata quente queimar na mão dele. Você vai sair. De repente você para. Você parou de rolar. O Instagram fala, nossa, ele parou, viva! Solta rojão. Por que você parou? Porque aquele vídeo tinha algo que chamou tua atenção que você não conseguiu parar de ver. Provavelmente tinha algum texto escrito que você teve que ler, ou você viu alguma coisa que ela era bonita, que ela era interessante, que, nossa, o que é isso? Te deixou curioso. Ou a pessoa falou uma coisa que você falou, o quê? Vou ter que parar e entender o que essa pessoa está falando. Então, isso é o gancho. Tem gente que usa uma foto do famoso, alguma coisa assim para chamar o gancho, faz um texto que chama muita atenção, fala uma coisa meio absurda, as pessoas dão cambalhota. Tem até aqueles ganchos engraçados, né, que tipo, sei lá, de publicidade assim, que é tipo uma piada, né, uma coisa nada a ver, de repente você vê um vídeo sobre outra coisa. Então, o gancho é muito importante, do mais importante, é o mais importante do mais importante do mais importante. Os primeiros 3 segundos. Tanto que quando você vai no Analytics, né, você vai nos Insights para ver como que está indo o seu post, o Instagram tem uma métrica específica só para medir a porcentagem de pessoas que ficou mais de 3 segundos assistindo o seu vídeo. Então esses primeiros 3 segundos são o mais importantes. Se você dar uma moscada, respirar, falar demais, esperar, enfim, você já perdeu. E muitas vezes, nossa, como eu tive dificuldade, porque eu fazia um vídeo super legal, mas eu não conseguia ter entrega. Eu falava uma coisa super bacana, eu não entendia o porquê. E aí você tem que fazer o quê? Quando isso acontecer, você olha para os primeiros 3 segundos do seu vídeo. Aquilo foi muito interessante? Por que você vê vídeos, às vezes, das pessoas, tipo, abrindo a porta, ou então, tipo, começa filmando uma coisa, mostra outra, ou então a pessoa parece que vai cair e entra outro, ou então ela fala uma coisa que você fala, o que esse cara tá falando? Você vai ver, na verdade, não é nada disso. Porque a pessoa que está criando conteúdo, ela sabe da importância desse comecinho. Então você pode treine ganchos, faça isso, tenha isso como o mais importante do seu aprendizado. É chato, eu acho chato pelo menos, você ter que ficar ali, às vezes falando uma coisa meio nada a ver, só para pegar e conectar com a pessoa e tudo mais, enfim. Mas é o mais importante, se você quer crescer no Instagram, você tem que ficar muito bom nisso, tá?
Vamos para o próximo tópico, então, que já está quase que na cara do gol, a estrutura de um post. Então, a gente sabe que os primeiros 3 segundos são o gancho, é a parte mais importante. O que vem depois? Por que isso é importante? Porque é o que faz a pessoa parar, é o que faz a pessoa que está rolando o feed parar de rolar o feed e assistir. Pronto, são os 3 primeiros segundos. Se você fizer isso bem, você já vai ter uma entrega grande. O que vem depois? Depois vem o conteúdo mesmo. Então, às vezes, você pode, quando você vai criar o conteúdo, você pode criar uma coisa até meio que desconexa. Porque o gancho não necessariamente ele precisa ser assim tão relacionado com o conteúdo. Às vezes o gancho é só uma coisa realmente meio absurda ou uma imagem. Tanto que tem esse exemplo do que eu falei, né? Que às vezes é uma outra coisa, a pessoa vai cair, daí a pessoa corta o vídeo na hora que a pessoa cai e aparece a outra deitada e fala uma coisa. Esse é o melhor exemplo do tipo de conteúdo que o gancho, na verdade, não tem nada a ver com o conteúdo em si. Então, nesse momento, você entrega de verdade. Você pode entregar um conhecimento, você pode entregar uma opinião, você deve falar alguma coisa que seja útil, que impacte a vida da pessoa. Lembrando que tem uma estratégia que é muito importante, as pessoas têm utilizado cada vez mais, que é você falar aquilo que a pessoa concorda. Porque quando você fala uma coisa que a pessoa concorda, que ela já pensa, mas que ela não fala, sabe? Que a pessoa, tipo, tem isso, mas você consegue traduzir uma ideia, a pessoa tem uma grande chance dela compartilhar com outras pessoas para ela mostrar que ela concorda com aquilo, sabe? Então, basicamente, o conteúdo, né, o meio ali, o recheio do sanduíche. Então, a gente tem o gancho, que é a primeira parte, a gente tem o CTA, que é a última, e a gente tem o meio ali, que é quando você entrega de fato o conteúdo. Você pode fazer basicamente duas coisas. Ou você pode entregar uma opinião, uma ideia forte, que vai fazer com que as pessoas concordem ou discordem. E se a pessoa discorda e para lá para comentar, ótimo, o Instagram lembra, ele não quer saber se a pessoa concordou ou discordou, ele quer saber se a pessoa está gastando bastante tempo ali. Então, se a pessoa está gastando bastante tempo, para o Instagram é bom. Então, por isso que muita gente provoca hate mesmo. Ou então a pessoa concorda, ela vai, poxa, vai assistir até o final e vai mandar para as pessoas, vai falar sobre aquilo, vai de repente pegar os 3 pontinhos, copiar o link, jogar para uma pessoa que está fora do Instagram e a pessoa entra. Enfim, toda essa interação é muito positiva. E, assim, é positiva, né? Da perspectiva do algoritmo, do crescimento no Instagram, ela é positiva. Então, ele pode ter esse objetivo, o conteúdo em si, ou ele pode, de fato, ensinar. Porque quando a pessoa vê um negócio que ela aprende, ela fala, pô, que legal, meu. Sabe? Ela salva, ela manda para alguém, ela também fica ali, ela faz um comentário positivo. Então, eu particularmente, eu não uso muito essa primeira estratégia, não usei muito essa primeira estratégia na minha trajetória de Instagram, eu usei muito mais essa segunda estratégia, que é você ensinar algo, você transmitir uma ideia positiva, né, sobre algo que a pessoa pode fazer ou algo que a pessoa tem que saber para tornar a vida dela melhor. E a gente entra então na terceira parte do vídeo, que é a CTA. As pessoas geralmente pensam que o mais importante é a interação, no sentido de comentário, curtida ou compartilhamento. Isso é realmente importante, mas isso é importante depois da retenção. Então, o ponto mais importante é a pessoa passar bastante tempo. O segundo ponto mais importante é como ela interage. Por quê? Quando ela interage, primeiro, ela demonstra ali para o Instagram que ela gostou, né? E principalmente porque ela aumenta o tempo dela de retenção. Então, se você joga uma pessoa para os comentários, você provoca a pessoa, como eu disse agora há pouco, a ficar nos comentários, a ler os comentários e tudo mais, a pessoa, enquanto ela está vendo ali, está falando, o vídeo está rodando, então ela está lá mais tempo. Mas você pode também pedir para a pessoa falar, manda isso para alguém, não sei o quê. Tem gente que faz isso, agora é o contrário. Lembra que eu falei que o gancho, ele não precisa ser totalmente conectado com o recheio do vídeo? A CTA, ela precisa fluir, ela precisa entrar bem conectada para ela funcionar bem. Então você pega e fala uma coisa e você já puxa a CTA em seguida para tipo, parecer que a CTA faz parte do que você está falando. CTA significa Call to Action, ou seja, chamada para ação. É quando você fala para a pessoa o que ela vai fazer. E esse terceiro item eu já vou te dar um exemplo fazendo. No YouTube ela é um pouco diferente do Instagram. No Instagram é melhor você fluir mais rápido porque no Instagram os vídeos são menores. Mas a gente chegou aqui no final do nosso vídeo. Esse vídeo ele é uma parte de 3. Então eu vou colocar aqui na tela 2 opções. Você pode ou assistir um outro vídeo que é uma das partes desse vídeo aqui inicial, que é o 1 de 3, ou você pode seguir aqui adiante, onde eu vou te explicar o porquê que eu parei de fazer vídeos no Instagram, por que eu dei uma cansada, por que eu enjoei, por que eu larguei o Instagram. Tem algumas coisas que são pessoais, mas algumas coisas que também dizem respeito ao funcionamento da plataforma, que eu não disse aqui, mas que eu vou me aprofundar nesse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado bastante. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.